Who will pay? Whosever hand did this or caused it to be done. And what if the hand that's done it is not who must be blamed? The gods punish us. They punish me. For what sin? Mais uma semana de culto à imagem de Rhaenyra Targaryen se inicia e com ela o recap do segundo episódio da segunda temporada de Casa do Dragão, o primeiro que me fez marejar os olhos na franquia em muitos e muitos anos. Começamos na Fortaleza Vermelha com as horas seguintes ao descobrimento da tragédia que se abateu sobre o pequeno Jaehaerys. Uma aia assustada passa pelos corredores com um lençol ensanguentado, enquanto cavaleiros da Guarda Real tangem servos e nobres igualmente assustados para o terraço, porque todos são suspeitos. Inclusive, o ambiente de trabalho na Fortaleza Vermelha é muito tóxico e os nobres que vão tratar de alguma coisa também nunca têm paz. Toda semana é uma confusão, um drama, uma morte. O servo carregando a farinha pro pão desse dia derruba tudo quando é empurrado por um soldado e o pó branco transita para o pó igualmente alvo da despedaçada maquete de Valyria que Aegon ataca com sua espada durante sua ira pelo assassinato do filho. Aegon, lembrem, é um rapaz complexo. Ele ama os filhos e, como ele vai dizer mais tarde, seu filho era seu legado. Aegon queria dar a Jaehaerys o apoio que não teve de Viserys. Na cena, Aegon ainda ecoa duas falas que temos posteriormente na cronologia da franquia. Kill them all, do seu descendente Aerys, o Rei Louco, mate todos eles, e quando grita eu sou o rei, nos lembra de Tywin Lannister. I am the king. I will punish you. Any man who must say, I am the king, is no true king. Aemon Tripa Seca Targaryen chega nos seus aposentos, vê a passagem aberta pela dupla de assassinos e conclui que ele era o alvo do ataque. Enquanto isso, Otto, que foi a estrela desse episódio, conversa com Alicent, que tá se sentindo culpada. Desculpa, mas ela tem culpa sim pela morte do neto. E na verdade ela tá mais triste pela Helaena ter presenciado tudo. Mas assim, né? A Alicent não é muito apegada nas crianças. Se ela já foi, não é mais. A rainha viúva começa a falar em castigo dos deuses, é o remorso batendo na bunda porque ela estava em safadeza com quem não deveria. Otto, impassível como sempre, um articulador, um estadista. O bisneto morre e ele, como que isso pode ser usado em nosso favor? Pode não gostar quem não gostar, Otto é um mestre. Na sala do conselho, aquela da bagunça toda, Aegon pergunta pra Crispin onde que ele estava e Crispin, eu tava na cama, só não disse na cama de quem, né? You filthy pervert! O rei segue aos berros com raiva do avô diplomata, estrategista, querendo o sangue de Rhaenyrazinha logo, mas Otto chega com uma ideia assim meio eleições 2022 grupo de WhatsApp. Culpar Rhaenyra pela morte da criança mesmo sem provas e espalhar para o povo e mostrar o corpo do príncipe com Alicent e Helaena na carruagem atrás. Quem é o Austin Oliveto perto de Otto Hightower? Jaehaerys will do more for us now than 1,000 knights in battle. Larys Creepy Strong entra na reunião e avisa que encontraram Blood tentando sair da cidade pelo portão dos deuses com a cabeça do pequeno Jaehaerys num saco. O Larys ficou bem apagadinho nesse episódio, ele sempre aparece assim em poucos instantes, faz o que tem o que fazer e some, o que é bem do métier dele mesmo, né? Só que ele rendeu até um sorriso quando chega pra interrogar o Blood e o Facínora logo conta tudo, foi o Daemon que me contratou, porque pra que sofrer por conta disso, não é mesmo? Helaena, coitada, tá em outro universo de sofrimento. A caracterização dela como profetisa Targaryen abriu espaço pra uma trope já batida no fantasy, a do místico com deficiência, seja física, seja mental. Ela sempre foi mostrada como distante das pessoas, perdida em seus pensamentos, proféticos ou não, nunca gostou muito de contato físico e nesse episódio vai ficar ainda mais evidente. No lore Targaryen oficial, nós só temos uma profetisa que eu me lembre, que é a Daenerys the Dreamer, que sonhou com a perdição de Valyria, mas não há nada sobre a sua personalidade ou características que a destacassem, além do fato dela ser uma profetisa. Helaena entrega um tecido para a mortalha do pequeno e eu notei que quando ela entrou no quarto da Alicent no episódio passado, ela disse The Boy. Eles mataram o menino, como a única diferenciação entre a criança vítima e a que ela segurava. Mas nesse segundo episódio ela diz My Boy. Isso é para o meu menino. Toda essa construção da Helaena é muito delicada, mas eu, enquanto pessoa que luta contra a depressão e ansiedade, tô achando o trabalho da Fia Saban excelente. Não tem nada de caricato, mas entrega bem os sentimentos, em especial essa angústia. This is for my boy.
A seguir, nós temos o cortejo fúnebre do príncipe Jaehaerys, que os 7 o tenham, e o que eu achei que seria ruim ficou ainda pior. O corpo do pequeno está descoberto sobre uma estrutura com o pescoço costurado no corpo. E assim, as irmãs silenciosas, elas têm que se deparar com cada serviço, né? Plebe de Porto Real segue na procissão, a rainha e a rainha viúva na carruagem, ambas belíssimas em seus trajes de luto, cavalos, cavaleiros e porta-estandartes, tudo em libré, tudo com um luxo que manda o figurino para um funeral de estado. Mas o que eu fiquei com medo foi desse corpo cair quando a carruagem atoa na lama. E o que eu senti da agonia da Helena não tá escrito. E fica pior, junto com o cortejo vai o equivalente a um carro de som de Westeros, aos berros, dizendo para o povo que a culpa é de Rhaenyra. E ele chama a nossa soberana das piores alcunhas possíveis: matadora de parentes, profanadora de inocentes, a cruel. Olha, sinceramente. Seu Evandro, do 1310, marido da dona Maria Cecília, tá pegando a Juliana, que é casada com seu Fernando. Lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyrazinha é avisada da fofoca pesada que estão com o nome dela em Porto Real. Rhaenys de cara sabe que foi Daemon e Daemon sabe que ela sabe. Cara lavada do Daemon quando vira pra Rhaenyra é impagável. Nos aposentos da rainha, ela confronta o marido com o destrambelho que ele fez. Os dois brigam feio, Rhaenyra diz umas poucas e boas pra Daemon, que só tem feito merda desde que essa temporada começou, com direito a chamar ele de patético. Por mais que eu goste do Daemon, poucas pessoas gostam do Daemon como eu, Rhaenyra tá correta. Daemon sai de casa todo ressentido, possivelmente a caminho de Harrenhal, sem nem falar com a filha Baela, que tá sendo muito mais útil pra causa da rainha do que ele. De volta na Fortaleza Vermelha, Helena e Aegon cruzam o caminho numa escada, mas a dor é tamanha que eles nem conseguem se falar. Crispin vê a caminha de Jaehaerys sendo desmontada, com direito a colchão ensanguentado e tudo, e tomado pela culpa, porque sim, ele tem culpa, ele foi displicente e responsável com seu trabalho, vai descontar em Eric Cargill, tava ali na dele apenas almoçando depois da procissão fúnebre. O hipocritinha vai falar de honra, de dever, de não sei o que lá, e tem a brilhante ideia de mandar o cavaleiro para Dragonstone se infiltrar e se passar pelo irmão para tentar matar a rainha. Eric ainda verbaliza mais uma falta de Crispin. Helena não tem guarda pessoal designado, ela é a rainha consorte e dorme com os herdeiros do trono. Como que Crispin ainda tá com esse emprego é um mistério pra mim. Aliás, não é um mistério, né? A gente sabe como que ele ainda tá no emprego. De volta em Dragonstone, temos um momento de vida doméstica de Rhaenyra, que agora é mãe solo, com os filhos menores, Aegon e Viserys. Em um bordel qualquer, em Porto Real, aparece a bastarda Targaryen, que todo mundo queria saber quem era no trailer, e no final das contas é apenas mais uma bastarda Targaryen levada à prostituição pelas circunstâncias cruéis da vida. Mas o que importa aqui é que o Voldemort ressecado do Aemond Targaryen tem mommy issues que ele externaliza utilizando os serviços de sexo e aconselhamento da presumo dona do estabelecimento. And they are accusing me of having a hand in this. It appears so. Vemos então pelo menos 3 momentos com bastardos valerianos nesse episódio. Essa moça no bordel, e aí nós tivemos também a casa do ferreiro Hugh Hammer, que está com a filha doente, e a esposa dele era uma das pessoas no cortejo do príncipe. Hugh tá confiando no pagamento antecipado que o rei prometeu, mas a esposa pergunta quando é que vem, porque nunca chegou e tá tudo muito caro. Nem ele nem a esposa acreditam que a cidade vai ficar sem nada, né, sem comida, mas ela diz também que aqueles que podem já estão estocando, e os que não podem, como eles, estão tendo que se virar com os preços absurdos. O comportamento humano dentro e fora da ficção. A outra cena é com os irmãos Alice e Allen no estaleiro Velaryon. Eles conversam sobre Alice ser promovido no serviço e sobre como Corlys deve isso a eles, já que vocês sabem, segredo de família rica. Você é o pai da criança. Rhaenyra tem ali uma conversa super interessante com Missária, libera ela depois, já que Daemon havia prometido, e Missária é a primeira a perceber que lá vem drama quando está a caminho do barco para ir embora e ver Eric Cargill em direção à fortaleza. A gente não sabe ainda se ela vê resultou em alguma coisa, se foi ela que alertou o Eric, que o Eric já estava dentro da fortaleza o tempo todo, em alguns momentos os irmãos quase se cruzam, né? Mas agora vem a parte que o Otto Hightower deu um show. Cubram Prince Iphans com M's. Aegon só tem ideia de merda Targaryen, como não conseguiu saber qual dos caçadores de rato da fortaleza foi o assassino do seu filho, mandou enforcar apenas todos os profissionais. É horrível. A cena é muito triste. Como a dona do bordel falou para Aemond, quando os príncipes ficam com raiva, é a plebe que sofre. Até o cachorrinho que o Tease chutou apareceu para ver o corpo e parecia triste. Quando Otto sabe dessa arrumação, vai até Aegon, que está acompanhado do incompetente e desgraçado do Chris.
Crispin. Não tem palavra em todo o esporro que o Otto dá no rei que eu tiraria do lugar. Quando Crispin ameaça o mão com veja lá como fala com o rei, Otto rebate que está falando é com o seu neto. Claramente aqui uma lembrança de quando Tyrion deu uns tapas em seu sobrinho Joffrey. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Meryn speaks, kill him. A esculhambação termina com Otto jogando na cara de Aegon que Viserys não queria como rei e o neto o destituindo do cargo em comissão de mão do rei. Pra botar a cereja no bolo de bosta, Aegon nomeia Crispin no lugar de Otto. E por conta disso eu acho bem empregado tudo que vai acontecer com ele daqui pra frente. You made me king. Is that what you think? De volta em Pedra do Dragão, nós temos a continuação ali daquela armação. Arya entra na fortaleza, se esgueira até os aposentos de Rhaenyra, que estava prestes a receber o seu suplemento de melatonina para conseguir dormir. Só que o irmão Eric entra no quarto e os dois duelam, até que Eric mata Arya e termina se matando após pedir perdão à rainha. Eu fiquei baqueada, marejou meus. Eric foi o cavaleiro que fugiu de Porto Real, levando a coroa de Viserys para a filha do rei. Foi o primeiro a se declarar de livre e espontânea vontade à causa da rainha. Para mim, esse foi um dos momentos mais tristes da Dança dos Dragões. Todo esse conflito é ruim para os Targaryen, mas não só para eles. Toda a dor e tragédias que se espalham em várias outras famílias, seja de nobres ou de plebeus, é muito presente no duelo dos irmãos Cargill. Eles choram enquanto duelo, você sabe do pesar de um enquanto trespassa o outro com a espada. Casa do Dragão e os atores irmãos Luke e Elliot Tittenson entregaram toda a carga emocional dessa cena. Do not do this. I beg you. Antes de encerrar, Otto arruma seus paninhos de bunda para voltar para Vila Velha, mas é convencido a ir para Jardim de Sim. Quando conversa com Alicent, lembra que existe um quarto filho dela, o Daeron Targaryen, que a primeira temporada esqueceu que existia. E ninguém venha me dizer que foi de propósito, que não foi, eles realmente esqueceram. E quando a Alicent disse que pecou e o Otto diz que não quer nem saber do que se trata, aquelas coisas, né? Segredos de família ricas que ninguém fala sobre. You filthy pervert! A rainha viúva vai então até o filho Aegon, que tá se acabando de chorar com razão pela perda do pequeno Jaehaerys, mas ela é incapaz de sentar perto do filho e o consolar. Ela volta pro quarto e pro seu caso tórrido com Chris. E é como minha amiga perguntou, será que todos os 8 episódios vão terminar com uma cena deles? Ninguém tem piedade da audiência, não? Eu fiquei sabendo que os jovens não estão curtindo essa temporada, uma pena, porque eu estou. Sempre gosto de histórias que vão se construindo com o tempo, né, as slow burning, e várias histórias grandiosas do fantasy são construídas dessa forma, mas eu entendo que quem esteja afoito por batalhas é por conta da primeira temporada praticamente toda tenha sido apenas uma intro para o conflito. Mas quero lembrar a todos que em uma guerra nem tudo é batalha, principalmente em uma guerra civil, principalmente num conflito dentro de uma só família. Nós tivemos Blood and Cheese, nós tivemos o duelo dos gêmeos, e esses são sim pontos muito importantes nessa guerra, ainda que nenhum dragão tenha dançado de fato. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, não esquece, sabe de quê? Não esquece de assinar o canal, deixa aí nos comentários o que você achou do segundo episódio de Casa do Dragão, depois eu volto com mais, até!